É o mousepad. A gente vai usar nessa videoaula o fio Amigurumi Hortência 2137 e o fio Amigurumi Aço 8797, uma agulha 2,5 milímetros. E aqui tá o gráfico que a gente vai trabalhar. No mosaico, a gente tem que colocar nas carreiras, no trabalho reto, que é o que a gente vai fazer, que são carreiras só de ida. Se ele é reto, significa que ele não é um trabalho circular. Aqui a gente tem 30 pontos, que são os 30 pontos trabalhados no gráfico. Então, a gente vai fazer o quê? Uma correntinha inicial de 32. Por que 32? Porque a gente tem que trabalhar com um ponto de borda no final e um ponto de borda no início e mais uma correntinha para subir. Então, vamos. Nesse início, a gente vai fazer 32 correntinhas, mais uma para subir. Esse para subir é tradicional no crochê quando você faz uma primeira base de correntinhas que você tem que fazer uma carreira de ponto baixo. E por que 32? Porque 30 correntinhas são do desenho do gráfico e 2 correntinhas são pontos de borda, esse PB. Você tem PB no início e você tem PB no final. Então, vou parar aqui para vocês darem uma olhada no gráfico. É esse desenho, conforme vocês viram na figura, aí no início dessa videoaula. Aqui o gráfico tá dizendo a gente o seguinte: a nossa cor 1 é essa cinza, a nossa cor 2 aqui no gráfico é o sem cor. Então, eu vou trabalhar com a cor 1 o meu cinza aço e o sem cor vai ser o azul. Então, vamos começar o nosso trabalho. Fazendo 30 correntinhas, 32, mais uma para virar. Uma informação importante aqui nesse início é: não apertem as correntinhas iniciais. Então, se você tem dificuldade de trabalhar com um ponto um pouco mais frouxo, a minha sugestão é: troca para uma agulha meio milímetro maior, faz suas correntinhas com essa agulha e depois você volta para a agulha que você vai trabalhar compatível aí com o seu fio. Você pode fazer essa peça sem ser com fio amigurumi, você pode fazer essa peça com o fio que você tiver e você pode usar esse gráfico para adaptar em outras peças também. A nossa sugestão aqui é o mousepad dentro desse nosso módulo básico que é do home office. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32. E agora mais uma para virar. E vou voltar aqui, ó, fazendo correntinhas. Eu trabalho sempre colocando a agulha aqui, ó, nessa parte de baixo da correntinha, para evitar que o ponto abra muito. Isso é uma questão pessoal de gosto. Cada uma pode seguir aí, cada um pode seguir fazendo como se sentir mais confortável. Vou seguir até o final dessa carreira com pontos baixos e volto para mostrar para vocês uma parte importante do mosaico, que é como que a gente faz o ponto de borda. Fiquem tranquilas, quem nunca trabalhou com mosaico, a gente vai passar aqui todas as dicas importantes e todas as características que são inerentes dessa técnica. Então, vamos lá. Carreira a carreira, destrinchando essa técnica maravilhosa e infinita de possibilidades. Vou até o final aqui com carreira de pontos baixos. Aqui, ó, terminei o último ponto dessa carreira. Eu faço sempre essas 2 correntinhas e corto aqui. Não precisa ser grande esse pedaço.
esse pedaço aqui que vocês vão deixar, porque a gente vai arrematar eles depois. E puxo depois dessas duas correntinhas para arrematar. E agora, eu vou engatar aqui a minha cor 2. Sempre o ponto de borda inicial a gente trabalha nas duas alcinhas. Por que que eu falo dessa observação? Porque o mosaico crochê, ele é todo trabalhado somente na alcinha de trás dos pontos, quando a gente está fazendo os pontos baixos. E quando a gente vai trabalhar com pontos altos, a gente trabalha nas alcinhas da frente do ponto. Então, vamos aqui para nossa cor 2 e a gente faz o ponto de borda da seguinte maneira. A gente puxa aqui o fio para dentro da laçada do ponto. Juntei os dois fios, estão vendo, ó? Fio grande, que é o fio do novelo, e o fio pequeno. E puxo aqui para dentro da laçada que eu puxei. Solto o fio pequeno, volto no mesmo lugar que eu estava e agora eu puxo e faço ponto baixo. Então, esse é o ponto de borda do início. Essa segunda carreira, eu vou mostrar ali no gráfico, mas ela não está pintada de nada, mas sempre as primeiras carreiras do mosaico são carreiras de base. Então, a gente fez a primeira carreira na cor 1 e a segunda carreira na cor 2 é de pontos baixos, toda ela pegando pela alça de trás. Por quê? Para que a gente prepare a nossa peça para as próximas carreiras que virão, onde a gente vai daí começar a fazer o desenho em mosaico. Então, a segunda carreira, ela é toda feita em pontos baixos, pegando pela alça de trás. E aqui no gráfico, ela aparece da seguinte forma. Ela é essa carreira aqui que tá branco aqui no gráfico. Ela aparece somente com um quadrinho e toda. Aonde tem quadrinho pintado da outra cor, que aqui é a nossa cor 1, você considere que é ponto baixo. A gente está trabalhando numa carreira de cor 2, e aí aonde a gente vê quadrinhos pintados da nossa cor 1, ele quer dizer pra gente que são pontos baixos. Então, eu tô fazendo toda a minha carreira 2 em ponto baixo, pegando pela alça de trás. Vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar o ponto de borda do final, que é diferente do ponto de borda do início. Vamos lá? O ponto de borda do final, ele não é feito como o do início. O ponto de borda no final, ele é feito como um ponto baixo centrado. A gente não entra aqui na cabeça do ponto, a gente entra aqui, ó, na perninha do V, do ponto baixo da carreira anterior, e a gente faz um ponto baixo centrado e duas correntinhas de novo para fazer aquele arremate. E aí, eu corto aqui e puxo para fechar bem aqui essa emenda. Vou fazer o ponto de borda da terceira carreira de novo aqui para vocês verem. Volto com a nossa cor 1, puxo pelas duas alças do ponto, vocês estão vendo que eu entrei nas duas alças do ponto, junto o fio pequeno com o fio grande, e aqui, ó, eu trago esses dois fios para dentro da laçada. Solto o fio pequeno, volto no mesmo lugar que a gente entrou com a agulha, e agora eu finalizo fechando com um ponto baixo. Então, fiz o ponto de borda do início. O que é que o gráfico tá dizendo a gente? Vamos lá. A gente tá nessa terceira carreira aqui. Quando a gente está trabalhando com a cor 1 e a gente encontra dois pontos pintados da mesma cor, ele quer dizer pra gente no gráfico que são pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. No mosaico crochê, o gráfico impera sobre o crochê. O que é que isso quer dizer? Às vezes, a gente tem o ímpeto de fazer um ponto no crochê, mas a gente precisa se guiar pelo gráfico. Então, fiz um ponto alto. Vou voltar para mostrar. Como é que é o ponto alto no mosaico crochê? Lembra que a gente trabalha sempre os pontos baixos na alcinha de trás, para deixar as alcinhas da frente livre, estão vendo? Então, aqui, lacei a agulha. O meu primeiro ponto é esse, só que eu não posso fazer ponto alto da minha cor 1 na minha cor 2. Então, o que é que eu faço? Eu direciono a minha agulha, viro assim ela um pouquinho, ó, e engato na alcinha da frente
da minha cor 1, que eu fiz a minha primeira carreira. E aqui eu faço um ponto alto. Vamos de novo, lacei a agulha, aqui seria o ponto 2. Eu direciono ele para baixo, a minha agulha para baixo, encontro a minha alcinha da cor 1, viro a agulha assim, ó, de frente para a costura, o gancho, e aqui, ó, fica fácil de eu pegar a costura, a alça livre, e aqui eu faço um outro ponto alto. De novo, ó, virei, vocês viram que eu já viro minha agulha, encontro a minha alcinha cinza, que é minha cor 1, e já ponto alto. O último ponto alto desse momento, eu seguro aqui, ó. Eu sei que é ele aqui. Por que que eu sei? Porque eu já fiz 1, 2, 3, agora eu vou fazer o 4. Identifico aqui minha laçada na cor cinza e ponto alto. Detalhe importante, dica importante, solta a agulha e agora para prestar atenção. Para cada ponto alto que eu coloco na frente, eu tenho que garantir que eu tenho aqui pontos baixos livres. Por quê? Porque eles precisam estar livres, porque senão a gente aumenta a nossa peça. E essa é uma peça reta, então essa é uma peça toda trabalhada, carreira a carreira, sem nenhum aumento. Aí agora aqui vem outra parte do gráfico. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Por que são 22 pontos baixos? Porque eu só tenho um quadrinho pintado da minha cor que eu estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando com uma cor naquela carreira e eu tenho 2 quadros pintados da mesma cor, significa ponto alto. Mas quando eu estou trabalhando naquela carreira e eu tenho somente um quadrinho pintado daquela cor, significa o quê? Ponto baixo. Então, agora eu vou fazer 22 pontos baixos. E o ponto baixo é pegando onde, a gente já sabe que isso é regra do mosaico crochê, é pegando na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazer aqui agora, ó, 22 pontos baixos pegando na alça de trás dos pontos da carreira número 2. Então, eu posso pegar ponto baixo de uma cor na outra cor, ok. Mas eu não posso fazer ponto alto de uma cor na cor 2, ou seja, ponto alto cinza eu só posso fazer na laçada cinza. Ponto alto azul eu só posso fazer nas alcinhas livres azuis. Mas ponto baixo eu posso fazer tanto de uma cor na outra e vice-versa. Então, já dei aí 2 ou 3 características imprescindíveis do mosaico crochê. Então, vou seguir aqui para completar os meus 22 pontos baixos. E aqui eu sei que eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 altos. Por que que eu tenho que ter 4 altos? Porque aqui eu tenho no meu gráfico, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, todos dois pintados, os 2 quadrinhos de cinza. Então, laço a agulha, venho para a laçadinha cinza e ponto alto. Laço a agulha, venho para a laçada cinza e ponto alto. Laço a agulha, laçada cinza que eu fiz lá da primeira carreira, ponto alto, e laçada cinza, ponto alto. E como é o ponto de borda final aqui do trabalho, eu tenho aqui as 2 perninhas do ponto azul da minha segunda carreira. Eu entro com a agulha, ó, vou fazer bem de perto. Eu entro com a agulha nessas 2 perninhas e faço um ponto baixo centrado. E agora eu faço duas correntes. E aí eu corto. E a gente volta na próxima parte desse tutorial com a linha azul, com a cor 2, né? Que cada um estiver trabalhando, para fazer a 4ª carreira. Então, engata aqui no ponto de borda a sua cor 2. Eu vou já deixar engatada. E aí, eu volto com vocês para ler o gráfico dessa carreira
Para relembrar, puxei aqui, ó, nas duas laçadinhas cinza, o fio azul, minha cor 2, junto o fio pequeno com o fio grande, passo os dois fios pela laçada, solto o fio pequeno, venho de novo no mesmo lugar e aqui eu fecho um ponto baixo. E assim, eu já tô preparada pra gente começar a nossa quarta carreira. Chegamos aqui nas 30 carreiras. Se você quiser essa quantidade aqui de carreiras maior, pode seguir fazendo. Eu vou parar aqui nas 30 carreiras e essa última aqui eu arremato do mesmo jeito que eu arrematei as outras enquanto eu tava fazendo o mosaico. Então, aqui eu puxo. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo desenho, porém, ele vai estar numa posição invertida. Como a gente fez também do outro lado, a gente faz o ponto de borda, vamos pro ponto de borda, ó. 2 fiozinhos. Puxo as duas laçadas pra dentro, eu puxo a laçada aqui pra dentro, junto os dois fios e puxo os dois fios aqui. Aí, eu fico com 2 fios aqui e fico com um fio pequeno e o fio grande. Eu solto o fio pequeno, volto no mesmo lugar, puxo aqui a laçada e puxo aqui o ponto baixo. Então, o ponto de borda sempre é feito nas duas laçadas do fio. E agora, essa primeira carreira, eu já vou fazer, observe que aqui no final, a gente tinha essa laçadinha cinza, aço, mas a gente não tinha uma laçadinha azul. Então, essa primeira carreira da parte de cima do nosso mousepad, eu não preciso fazer ela pegando somente na alcinha de trás. Então, essa primeira carreira na segunda repetição do nosso motivo em mosaico, eu vou fazer ela toda com pontos baixos, pegando nas duas alças do ponto. Então, vou até o final e volto aqui para mostrar de novo para vocês o ponto de... Aqui, ó, vou bem no detalhe, ponto de borda final, a gente não faz na cabeça do ponto, a gente faz aqui, ó, na laçadinha, nas duas perninhas do V. Então, o ponto de borda final, ele é um ponto de borda, é um ponto baixo centrado. E aqui, ó, eu faço duas laçadas, corto a linha e puxo. A segunda carreira do nosso motivo, eu já vou fazer com a minha cor 2. Vamos de novo aqui, para relembrar o ponto de borda bem no detalhe. Eu entro aqui, ó, pego todas as laçadas, olha a minha agulha, peguei todas as laçadas, puxo uma laçada aqui pra frente, junto o fio pequeno com o fio grande, passo os dois fios dentro dessa laçada, solto o fio pequeno e volto aqui no mesmo lugar onde eu entrei para pegar a laçada e agora aqui eu faço um ponto baixo. E essa segunda carreira, da mesma forma como foi na nossa primeira repetição, a gente vai fazer ela toda pegando na alça de trás. Vamos observar o que é alça de trás. Aqui você tem alça da frente e alça de trás. Cada ponto baixo é composto por duas alças. Estão vendo que forma esse formato aqui de gota, né? E cada gota, que é cada ponto baixo, sai de dentro de outra gota. Então, o ponto baixo tem alça da frente e tem alça de trás. A gente vai pegar somente na alça de trás, deixando a alcinha da frente, olha a alcinha da frente aqui livre. Então, essa segunda carreira da nossa repetição do mosaico, numa posição invertida,
a gente vai fazer ela toda pegando pela alça de trás. Olha lá, a criatividade, o céu é o limite para vocês. Quem não quiser repetir o motivo do mosaico invertendo a posição, pode simplesmente repetir o motivo do mosaico na mesma posição que foi feito na parte de baixo. Então, aqui, ó, observem que eu deixo as alcinhas da frente todas liberadas e eu só trabalho na alça de trás. Vou bem devagar aqui, ó, pegando na alça de trás do ponto até o final. Dessa carreira. Cheguei aqui, vamos fazer o ponto de borda final. Não é na cabeça do ponto, é nessas alcinhas aqui, nesse Vzinho que vocês estão vendo aqui, ó. É uma perninha aqui e outra perninha aqui. A gente entra entre elas duas. E aqui a gente faz o ponto de borda final. E aí, puxa duas laçadas, corto o fio e eu volto já com a minha corum, de novo engatada aqui, pra gente fazer a terceira carreira do nosso motivo. Então, aqui, ó, tá o gráfico do motivo pra parte superior do nosso mousepad. Então, chegamos aqui, já fizemos a primeira carreira, que é essa toda aqui que eu pintei de cinza, pra vocês entenderem. A segunda carreira, ela é toda de ponto baixo, e agora a gente vai pra terceira carreira. Na terceira carreira, o que é que o gráfico tá dizendo pra gente? Que a gente vai fazer, estamos com a cor 1, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 pontos baixos, 6 altos e 8 baixos. Então, vamos para a reprodução no crochê do que o gráfico tá dizendo. Aproveita para olhar bem no detalhe o ponto de borda, nunca é demais. Eu puxo o ponto de borda nas duas laçadas e fico com uma laçadinha aqui. Junto os dois fios, puxo os dois fios para dentro da laçada. Solto o fio pequeno, volto no mesmo lugar que eu tinha posto a agulha para puxar a laçada e puxo outra laçada, que é essa aqui. Essa aqui já tinha sido da primeira vez, no primeiro momento. E agora eu faço o ponto baixo. Esse é o ponto de borda inicial, sempre que vocês estiverem fazendo o mosaico reto. E agora a gente vai fazer 8 pontos baixos pegando na alça de trás. Alça de trás, ó. Lembra que o ponto baixo tem a alça de trás e a alça da frente. Esse alça de trás é uma expressão que no inglês é back loop only. É uma sigla que eles colocam como blow. Então, quando vocês estiverem fazendo alguma receita americana, em inglês, quando colocarem blow, vocês já sabem que é back loop only. Então, aqui eu vou fazer 8 pontos baixos. 2, 4, 6, 7, 8. E agora, vou fazer 6 pontos altos. Então, vou mostrar no detalhe o ponto alto, como é que a gente faz. Olha lá. A gente laça a agulha, identifica a alcinha da frente, na mesma cor que a gente está trabalhando, olha a alcinha da frente, e aqui a gente pega ela. Então, vendo no detalhe, a gente faz o ponto alto, sempre pegando nessa alcinha da frente. Então, vou de novo para você, eu viro a agulha, estão vendo, ó? A agulha entra virada, o gancho virado, eu identifico a laçada, ó, e viro minha agulha. Estão vendo no detalhe como minha costura fica? E a dica importante e premissa básica e fundamental no mosaico crochê, que temos que ter a mesma quantidade de pontos baixos livres de acordo com a quantidade de pontos altos que a gente fez. Ou seja, 6 pontos altos, eu tenho que ter aqui atrás na minha costura 2, 4, 6 pontos baixos, para que eu não aumente a minha peça. Então, vamos lá. Fiz 2 baixos, conforme o gráfico, e vou seguir agora fazendo o gráfico, ele é espelhado.
Vou seguir agora fazendo mais 6 pontos altos, 8 pontos baixos e arremato com o meu ponto de borda. Volto aqui com vocês com a minha cor 2 engatada pra gente fazer a quarta carreira. Já aqui com a linha 2 engatada, a quarta carreira, o nosso gráfico pede. 1, 2, 3, 4, 5, 6 altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baixos, 2 altos, 8 baixos e 6 altos. Por quê? Lembrando que quando a gente está na carreira da cor 2, que aqui no gráfico é sem cor, e a gente tem 2 quadros sem cor, um em cima do outro, significa pra gente que isso é ponto alto. E quando a gente tem quadros pintados de cinza na carreira sem cor do gráfico, significa que são pontos baixos. Quando a gente tem quadro sem cor, mas eles estão em cima de um quadro pintado, significa também ponto baixo. Então, a gente vai executar e vamos fazer 6 pontos altos, 8 pontos baixos, 2 pontos altos e reproduzimos no outro lado a mesma coisa desse. Então, vamos lá. 2, 4, 5, 6. E agora a gente vai fazer 8 pontos baixos. 2, sempre pegando na alcinha de trás, quando forem os pontos baixos, e na alcinha da frente da carreira abaixo da mesma cor, tá? Não é simplesmente da carreira abaixo, é da carreira abaixo da mesma cor. Olha lá, eu tô com a minha cor azul e eu venho na carreira abaixo da minha cor azul. E aí eu pego a laçadinha da frente e faço o ponto alto. E agora vou repetir a mesma coisa na outra metade do gráfico e volto com vocês com a minha cor 1, que é a cinza, pra gente fazer a quinta carreira. A quinta carreira, a gente volta com a nossa cor 1 e a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Por que 6 pontos baixos? Lembrando que os pontos baixos são sempre na alcinha de trás do ponto, porque a carreira 5 eu estou fazendo com a minha cor 1 e no gráfico eu tenho ali 5 quadrinhos sem pintura nenhuma. Então, aonde não tem 2, 4, 5, aonde não tem pintura, não são 5 só não, são 6, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde não tem pintura, significa que são pontos baixos. 2, 4, 6. Agora, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Por quê? Porque eu tenho 2 quadros pintados de cinza, um em cima do outro. Então, um, 2, 3, 4. Lembrando que ponto alto a gente pega nas laçadinhas da frente dos pontos altos que a gente deixou da mesma cor, uma carreira abaixo. Agora a gente vai fazer aqui na quinta carreira, ó, 2 quadrinhos sem nenhuma pintura, ou seja, 2 pontos baixos. Então, como é que a gente sabe aonde a gente vai encaixar a nossa agulha? A gente tem que ter aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos livres. Então, eu já sei que é aqui. Porque aqui, ó, eu mantenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos livres. Para não aumentar a peça, para cada ponto alto que eu faço, eu tenho que ter pontos baixos livres atrás. 2 pontos baixos. E agora, 2 pontos altos. Dois pontos baixos. Olha aqui, 2 pontos baixos, estão vendo? E agora, para esse lado, eu vou repetir
a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou fazer 2 pontos altos, 2 pontos baixos, 4 pontos altos e 6 pontos baixos. Então, eu vou executando daqui, vocês daí, e a gente volta com a nossa cor 2 já engatada. Lembra que sempre no final da carreira, a gente tem que fazer o ponto de borda final, que é um ponto baixo centrado. E no início da carreira, a gente tem que fazer ponto de borda. E o ponto de borda do início não é ponto baixo centrado, é o ponto baixo normal nas duas alcinhas do ponto. Então, já tô aqui, ó. Enquanto eu fui relembrando desses detalhes importantíssimos, eu já fui executando o final da minha quinta carreira. Lembra de fazer as duas correntinhas finais. Corta. E vamos agora engatar a nossa cor 2 para fazer a sexta carreira. Olha lá como tá ficando a nossa peça. Agora aqui na sexta carreira, a gente estamos com a nossa cor 2, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Depois 2 pontos altos, depois 2 baixos, 2 altos, 2 baixos, 2 altos, 6 baixos e 4 altos. Vamos reproduzir isso aqui pro crochê. Lacei a agulha, já tô com meu ponto de borda, ó. Lacei a agulha, venho na laçada da frente, da mesma cor que eu estou trabalhando. E agora eu vou fazer 4 pontos altos. E agora são 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos altos. 2 pontos baixos. 2 pontos altos. 2 pontos baixos. E agora eu vou repetir o que eu já fiz na primeira parte do gráfico, nessa parte, porque o gráfico se espelha. Então, agora eu vou repetir 6 pontos baixos e 4. Aqui eu vou voltar, olha só, ó. Ainda bem que voltei a tempo e mostrando a vocês como é. Aqui só tem 3 e são 4. Então, uma coisa que tem a favor do mosaico é que, se você observar quando os gráficos se espelham, você identifica logo o seu erro. E como ele é feito carreira a carreira, você vai desmanchar somente, você vai desfazer o nó do seu arremate e desmanchar aquele pedaço daquela carreira. Às vezes o erro tá aqui, você só vai desmanchar um finalzinho de cada carreira. Então, a gente vai aprendendo, à medida que vai dominando a técnica, os macetes dessa técnica. Então, eu tô reproduzindo aqui de novo, que eu já tinha falado para vocês. 4 altos, 2, 4, 6 baixos, 2 altos, 2 baixos, 2 altos. Viram como eu viro a agulha, eu giro a agulha para facilitar. E agora eu vou repetir nesse pedaço do gráfico exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. E volto com vocês já com a minha cor número 1, pra gente fazer a sétima carreira. Na sétima carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 altos, 2 baixos, 2 altos, 2 baixos, 2 altos, 2 baixos, 6 altos e 4 baixos. Vamos reproduzir
Ó, e aqui já vem mais uma dica para vocês. Mesmo sem olhar no gráfico, se eu tô com a cor 1, eu sei que aqui, em cima desses pontos altos, eu não posso fazer ponto alto. Então, mesmo que eu não olhasse o gráfico nesse início, eu já sei que em cima de ponto alto de uma cor, eu não posso fazer ponto alto da outra cor. Então, 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem olhar o gráfico, eu já sei que em cima de ponto alto de uma cor, eu não posso fazer ponto alto da outra cor. Então, eu já sei que aqui é ponto baixo. Aqui eu tenho que olhar o gráfico, porque eu vejo que eu posso fazer ponto alto aqui, porque eu tenho laçadinha livre dessa cor que eu estou trabalhando. Então, eu preciso olhar o gráfico para confirmar se o gráfico está me dizendo para fazer pontos altos. Porque, às vezes, o gráfico pode não querer, o desenho pode não significar, o desenho pode significar, desculpa, que você não é para fazer ponto alto. Pode ser, depende da artesã que fez o gráfico e do desenho que ela está propondo. Então, esse ponto que eu cheguei é justamente esse ponto aqui. Então, quando eu vejo que eu tenho laçadas livres da mesma cor que eu estou trabalhando, eu tenho que corrigir, eu tenho que correr, não corrigir, eu tenho que correr para o gráfico, porque o gráfico impera sobre o crochê. Então, eu venho para o gráfico e confirmo que na minha 7ª carreira, aqui são pontos altos. Então, por isso que eu tô sempre batendo na mesma tecla com vocês, de que o gráfico impera sobre o crochê. Então, a gente olha lá, olha cá, olha lá, olha cá, e aos poucos, com a experiência, com a prática, com a técnica, vocês vão se familiarizando cada vez mais com o mosaico crochê. E tenho certeza que todo mundo vai ficar viciado em fazer mosaico crochê, que é uma delícia. Então, ó, e agora eu já tô aqui, ó, reproduzindo a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, agora eu vou fazer 6 pontos altos e 4 pontos baixos. E volto com vocês, já com a minha cor 2 engatada, para a gente executar a 8ª carreira. Aqui na 8ª carreira, a gente já está com a nossa cor 2. Eu vou fazer 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, 2 pontos altos, 2 pontos baixos, 2 pontos altos, 2 pontos baixos, 2 pontos altos, 8 pontos baixos e 2 pontos altos. Aqui, ó, vou lembrar e vou relembrar por que que aqui, mesmo esses dois quadradinhos estando sem nenhuma pintura, eles, na minha carreira 8, que é uma carreira de cor 2, eles não são pontos altos. Por quê? Porque eu preciso ter sempre 2 quadrinhos da mesma cor, ou sem cor nenhuma, como é o caso desse gráfico, para ele significar ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, mas aqui eu tenho 2 pontos baixos. Então, vamos executar a 8ª carreira aqui no crochê. Lacei a agulha. Aqui são 2 pontos altos. E agora, 8 pontos baixos pegando na laçada de trás. Olha lá que eu deixei 2 pontos baixos aqui livres. Sempre tem que ter ponto baixo livre atrás dos pontos altos. 2, 4, 5, 6,
7, 8. 2 pontos altos. 2 pontos baixos. 2 altos. 2 baixos. 2 altos. 8 baixos. E 2 pontos altos. E agora, a gente vai, com a cor 1, fazer a 9ª carreira. Estamos chegando quase no final aqui, só faltam 3 carreiras dessa primeira parte do nosso mousepad, porque depois a gente vai fazer a parte dos acabamentos. Então, vou engatar a minha cor cinza, que é a minha cor 1. Olha lá a peça como tá ficando. E volto pra gente fazer a 9ª carreira. A 9ª carreira, já tô com minha cor 1 de novo. Eu vou fazer 1, 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. 8 pontos altos e 2 pontos baixos. Vamos executar. Ponto baixo, 2 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Oh, lacei sem ser ponto alto. Ponto baixo, ponto baixo. E agora a gente vai fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E agora eu vou repetir 8 pontos altos e 2 pontos baixos. Finalizo o ponto de borda e volto com a minha cor 1, desculpa, com a minha cor 2, para fazer a 10ª e penúltima carreira desse pedaço da nossa peça. Vamos lá? A 10ª carreira do nosso gráfico, na cor 2, ela é toda em ponto baixo. Então, a gente vai fazer 30 pontos baixos. Já não preciso explicar, hein? Olha o detalhe, a gente tá na cor 2. Eu não tenho 2 quadrinhos sem cor, um em cima do outro, em lugar nenhum. Então, essa carreira é toda de ponto baixo, pegando na alcinha de trás. E a gente aqui vai bem no detalhe. Pegando pontos baixos na alça de trás. Vou até o final e volto com a minha cor 1 já feito o ponto de borda pra gente executar a 11ª carreira desse motivo e última dessa primeira parte, que na verdade, se a gente for observar, é segunda, porque a gente fez a primeira parte,
a segunda, essa é a terceira parte e a quarta parte é o acabamento todo da lateral que vocês vão aprender daqui a pouco. Vamos executar essa carreira toda de ponto baixo e a gente volta com a primeira cor engatada. A 11ª carreira, a gente volta com a cor 1, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos baixos e 4 pontos altos. Então, vamos executar essa carreira agora. Então, a gente vai aqui, 4 pontos altos. A essa altura, nesse primeiro momento e com esse gráfico, já tá todo mundo dominando esses preceitos básicos do mosaico crochê. Mas ainda vamos ter a oportunidade de treinar com outros gráficos. Agora, 22 pontos baixos. Um, dois, três, quatro e 4. Eu nem fui contando os pontos baixos, porque eu sei que tem que ter 4 pontos altos no final. 1. 4. E agora o ponto de borda dentro das duas perninhas do ponto de borda da carreira anterior e o arremate. E assim a gente termina essa parte da peça. E no próximo vídeo a gente vai cuidar dos acabamentos. E o que é que a gente vai fazer agora antes de chegar lá no próximo vídeo? A gente vai cortar os excessos aqui desses fios. Quem quiser, tem a opção de colocar com agulha de tapeceiro para dentro. Eu não faço assim normalmente, porque a gente vai fazer um tipo de acabamento agora que se chama acabamento sanduíche. Então, nesse tipo de acabamento sanduíche, você não precisa colocar esses fiozinhos para dentro com agulha de tapeceiro, mas nada impede, se você quiser, você colocar. Agora é um trabalho que não vai fazer diferença, porque o acabamento que a gente vai fazer esconde. Um outro detalhe e uma dica importantíssima é importante antes do acabamento da peça, a gente blocar esse nosso mousepad. O que é blocar? É a gente colocar essa peça em cima de uma estrutura acolchoada, porque você vai alfinetar ela, e você vai alfinetar mantendo ela bem retinha. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar a vocês agora aqui a blocagem. Quando é que é recomendado a gente blocar? Enquanto eu tô alfinetando a minha peça aqui bem retinha, quando a gente vai fazer uma peça reta como essa, e que a gente precisa que as laterais da peça fiquem bem retas. Quando você vai fazer uma peça que você vai emendar uma lateral na outra, é importante blocar. O que acontece? Geralmente, a nossa tensão de ponto, de um dia para o outro, ela pode mudar. Às vezes a gente está num dia mais tenso, às vezes a gente está num dia menos tenso. E isso faz com que nossa peça,
apresente uma deformação leve na tensão desse ponto. Então, às vezes, um lado fica mais aberto que o outro, dependendo do nível de tensão do seu ponto. Então, a gente bloca a peça, a gente bota ela numa superfície lisa e a gente alfineta ela bem retinha, mantendo as laterais bem retas. E a gente umedece essa peça com uma água, né? Não precisa encharcar, mas a gente umedece essa peça com água e deixa ela secar sozinha. E ela vai secar sozinha. E quando você tirar a sua peça da blocagem, ela vai estar... Tô observando aqui a minha se tá bem reta. Ela vai estar completamente esticada. Então, blocar geralmente as pessoas usam muito isso para peças de roupa, para vestuário. Tem gente que molha a peça e deixa a peça secar ao comprido, né? Deixa a peça secar na sombra. Ao comprido significa quando você bota ela em cima de uma estrutura, você não pendura ela. E quando a gente faz uma peça como essa, que é uma peça de decoração, né? Um mousepad. Só que ele é uma peça, o mousepad precisa estar bem retinho em todas as laterais. Então, antes do acabamento, desculpa, eu umedeço essa peça e espero ela secar naturalmente para eu poder fazer o meu acabamento. Então, quando a gente umedece, não é encharcar. Quando a gente umedece, a gente acomoda os pontos. E aí, quando a gente vai fazer os acabamentos, ela tá bem retinha. E se fosse o caso, uma peça que a gente fosse precisar costurar um quadrado, um retângulo no outro, ela ia estar bem melhor para a gente poder fazer esse tipo de acabamento. Então, aqui a minha tá úmida. Isso é blocar. Eu vou esperar ela secar e a gente volta no próximo vídeo já para fazer os acabamentos. Então, depois que a gente deixa a peça blocando, a gente vai começar a fazer os acabamentos. E aí, a gente tira a nossa peça que já secou completamente. Vou mostrar pra vocês como ela fica. Ela fica retinha, estão vendo? E a gente vai começar a fazer os acabamentos. Eu vou escolher a minha cor 1. Vocês podem escolher a cor que vocês fizeram meio ou uma terceira cor. Isso é muito, muito, muito livre. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai circular toda a peça com pontos baixíssimos. E aqui vai uma dica muito importante. Se você tem um ponto ainda muito apertado, você vai trocar a sua agulha de 2,5 para uma agulha 3. Então, todo mundo pega uma agulha meio milímetro maior. A não ser que você controle muito a tensão do seu ponto, você pode manter a mesma agulha. Mas a minha sugestão é que todo mundo pegue agora, nessa parte do acabamento, uma agulha meio milímetro maior. Vou explicar por quê. Porque a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo e a gente vai trabalhar na alça daqui da frente e a gente vai trabalhar na alça que fica atrás. Se seu ponto for muito apertado, você vai ter muito trabalho para fazer. Ficou a marca aqui, tá vendo, ó? A marca dos alfinetes e a marca... Então, vamos pegar uma agulha meio milímetro maior e a gente volta para começar o acabamento. Tô aqui já com a agulha 3. E a gente vai começar a trabalhar. Você pode começar a trabalhar por qualquer lugar, mas eu vou começar por aqui, que é mais fácil, né? Aqui tem cabeça de ponto, então fica mais fácil. E a gente vai circular toda a nossa peça com pontos baixíssimos. Eu vou aqui bem no detalhe para você visualizar. Eu tô pegando na cabeça do ponto e tô fazendo um ponto baixíssimo, mesmo com agulha 3. Tô fazendo um ponto baixíssimo bem tranquilo, porque eu vou trabalhar nas duas laçadas desse ponto. Então,
a primeira parte do acabamento é essa. Vamos circular. Chegando ali na quina, eu vou com vocês até a quina, para que vocês visualizem. Não tem mistério. A gente vai fazer um ponto baixíssimo para o último ponto dessa lateral e um ponto baixíssimo para o primeiro ponto da lateral lá que sobe. Solta a mão, deixa fluir. A parte do acabamento eu sei que não é a mais amada pela maioria, mas é muito importante. Chegamos aqui, ó, a cabeça do último ponto, que é aquele ponto de borda, a gente faz. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai na lateral, em cada ponto desse de borda, ó, olha onde eu tô, e eu vou enfiar aqui, ó, bem na base desse ponto de borda que eu fiz. Então, eu venho aqui e puxo baixíssimo. Folgo minha laçada, estão vendo? Venho aqui no outro, ó, o ponto de borda azul e outro ponto baixíssimo. Venho no ponto de borda cinza, outro ponto baixíssimo. Para cada ponto de borda, um ponto baixíssimo. Por quê? Cada ponto de borda desse significa uma carreira. E a gente tem que fazer aqui nessa lateral da peça, um ponto baixíssimo para cada carreira feita na peça. Então, a gente vai aqui, ó, folga a mão. Esse ponto de borda, ele é somente um estágio do acabamento. Então, ele precisa estar bem folgado para você não ter tanto trabalho na hora de continuar com o seu acabamento. E aqui cheguei na parte do corpo da peça, onde eu não tenho ponto de borda, mas eu tenho as carreiras, né? Então, aqui eu tenho uma carreira, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Para cada carreira, então, se a gente fez 30 carreiras no corpo da peça, a gente tem que ter 30 pontos baixíssimos aqui nessa lateral. Nesse pedaço do meio, tá, gente? Porque a gente tem que ter ponto de borda aqui, 11, porque a gente fez 11 carreiras na parte do mosaico. E a gente tem que ter 30 pontos de borda aqui no meio da peça e 11 pontos de borda aqui. Vou circular aqui toda a minha e volto com vocês pra gente seguir para o próximo estágio do nosso, pro próximo passo do nosso acabamento. Cheguei aqui, ó, na parte inferior dos nossos primeiros pontos baixos. Aqui é o início do nosso trabalho. Aonde é que eu vou colocar o ponto baixíssimo? Em cada laçadinha dessa, ó. Essa laçada aqui que vocês estão vendo, ó, é o fundo do nosso ponto, né? O ponto tá aqui, ó, o ponto baixo ele tá, aqui é o fundo, aqui é a cabeça do ponto. A gente vai trabalhar aqui, ó, em cada laçada dessa, fazendo um ponto baixíssimo. Terminei aqui, ó. Esse é o último ponto baixíssimo e aqui já tem um que eu comecei. A gente corta o fio e a gente vai arrematar com agulha de tapeceiro. Então, essa segunda etapa do acabamento, a gente tem que ter arrematado esses pontos baixíssimos com agulha de tapeceiro. Como é que eu faço, ó? Eu reproduzo um outro ponto, tá vendo? Ó, eu venho aqui, ó, olha no detalhe. O meu fio do início da carreira de ponto baixíssimo tá aqui. Eu passo aqui, ó, por baixo das duas laçadas do ponto baixíssimo. Eu sei que a linha escura atrapalha um pouquinho, mas escuta, observa aqui, ó. Eu passei a agulha daqui pra cá, a linha saiu aqui. E eu volto com essa agulha bem aqui, ó. Pronto. E agora eu vou arrematar esse fio aqui atrás. Eu desço aqui um pouquinho e venho na carreira cinza, passando ele por 2 ou 3 fios. Depois eu faço a mesma coisa com o outro fio, o fio do início do trabalho.
nessa segunda parte, enquanto eu tô arrematando, eu vou falando pra vocês, a gente pode voltar pra nossa agulha que a gente fez toda a peça. Agora, olha a observação. Se seu ponto é um ponto muito apertado, a minha recomendação é que você continue com a agulha maior. Mas, em compensação, trabalhar nessas alcinhas que a gente vai trabalhar aqui do ponto baixíssimo com agulha muito maior ou meio milímetro maior, é chatinho, porque a gente vai ter que trabalhar nas alcinhas do ponto baixíssimo. Então, a gente precisa ter uma paciência. Vou mostrar a vocês. A gente começa agora nessa segunda fase do acabamento. A gente tá com a peça aqui, ó. A gente vai começar a trabalhar nessas alcinhas. Estão vendo? As alcinhas que se formaram aqui do ponto baixíssimo. Eu vou começar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, porque aqui elas se confundem um pouco. Mas elas estão aqui, ó. Vocês observando com calma, todas as laçadas do ponto baixíssimo estão aqui. Como também estão aqui, ó elas aqui. E como também estão aqui na cabeça do ponto que a gente fez aqui do nosso início. Mas, eu vou começar a trabalhar aqui para vocês verem. O que é que a gente vai fazer agora? Esse acabamento se chama acabamento sanduíche. A gente vai fazer uma banda e outra banda, depois a gente vai juntar. Eu engatei aqui minha agulha, venho com a minha linha cinza, porque eu vou fazer meu acabamento todo com a minha linha cinza, e puxo aqui uma laçada. Esse início de carreira, gente, eu prefiro fazer assim, tá? Mas quem quiser, faço aqui essa laçadinha. Quem quiser pode começar como começa normalmente aí os seus trabalhos. Esse engate de linha pode ser como você se sente mais à vontade. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegando laçada por laçada e vou fazendo pontos baixos. Por isso que eu pedi que vocês deixassem o ponto baixíssimo bem folgado, para vocês terem tranquilidade para pegar essa laçada, estão vendo? Eu aqui já tô arrematando o meu fio esse fio desse início aqui. Olha aí, ó, vou mostrar bem no detalhe onde é que eu entro. Estão vendo aqui a laçada? Eu venho aqui com a agulha, ó, e engato a minha linha nessa laçada. Já tô arrematando o meu fio. E aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Enquanto eu tô fazendo aqui, já vou dando outras informações. Esse acabamento, você pode optar por fazer com meio ponto alto, com ponto baixo. Fiquem à vontade. Eu vou fazer nessa peça ele todo em ponto baixo. E ele não precisa ser um acabamento largão. Você não precisa fazer uma banda do sanduíche muito larga, porque o objetivo desse acabamento é esconder esses fiozinhos e, logicamente, dar um acabamento à peça. Então, aqui, ó, eu vou laçadinha por laçadinha dos pontos baixíssimos, fazendo ponto baixo. Quando eu chegar ali na quina, eu volto para mostrar a vocês como que eu vou fazer a minha quina, que também tem várias formas de se fazer quina. Eu vou mostrar como eu fiz nessa peça, tá certo? Se permitam experimentar. Aqui, quando a gente prepara um material desse, a gente quer que sirva para vocês como um guia. A gente não tá impondo nenhuma forma de fazer, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu chegar na quina, eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer nessa peça. Aqui, ó, no arremate, eu vou continuar pegando vou mostrar com agulha de tapeceiro, nas minhas alcinhas. Aqui, ó, minha alcinha. Eu vou continuar pegando nas minhas alcinhas do ponto baixíssimo, fazendo o ponto baixo. Volto com vocês lá na quina pra gente ver. Por que que eu falei, quem tem um ponto muito apertado, siga com a agulha meio milímetro maior?
para que esse acabamento também não fique repuxando, tá certo? Eu vou seguir até aqui e volto para mostrar para vocês. Momento dica, dentro desse tutorial, desse curso, quem tiver com dificuldade de pegar a laçadinha com a agulha, a cabeça assim, faz assim, ó. Olha como eu viro a minha agulha. Da mesma forma como eu tava trabalhando no mosaico, que eu viro a minha agulha, eu viro e pesco a laçada com a agulha, ó, virada. E assim fica bem mais fácil de trabalhar. Isso é uma dica, ó. Viro a agulha, pesco a minha laçada e, ó, e sigo. Ó como vai mais fácil. Por isso também vocês não podem deixar esse ponto muito apertado. E começa sempre o acabamento pelo avesso da peça, ouviu, gente? Por quê? Porque se vocês começarem o acabamento pelo direito da peça, vocês vão apertar a laçada. Depois, para trabalhar aqui no fundo, vai ficar ainda mais difícil. Então, tem um motivo para eu ter começado pelo avesso da peça, que é esse de tornar o meu trabalho aqui, ó, mais tranquilo com essas laçadas traseiras do ponto baixíssimo. Vamos em frente, que atrás vem gente. Cheguei na quina, ó, já fiz ponto baixo até aqui. Aqui na quina, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 2. Dois pontos aqui no último ponto e 2 pontos aqui nesse primeiro ponto. Então, essa é uma forma de fazer a quina, porque a gente aumenta, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz 2 pontos no último dessa lateral e 2 pontos no primeiro dessa lateral. E dessa forma, eu faço a quina da minha peça, que pode ser essa quina, como vai ficar a minha, um pouco arredondada. O mousepad, normalmente, tem uma quininha arredondada. Então, essa é a forma que eu vou trabalhar a quina nessa peça. E aqui, ó, eu sigo pegando a laçada do ponto baixíssimo e fazendo pontos baixos. Ó, laçada do ponto baixíssimo, pontos baixos. Então, agora que vocês já viram a quina, a gente se encontra no final dessa carreira de pontos baixos. Lembrem de fazer as quinas, ainda temos 3 mais. Pra gente ir pra segunda carreira desse acabamento. Chegamos aqui, ó, no final dessa primeira carreira, toda circulada com pontos baixos. E o que que a gente vai fazer? Eu fecho com baixíssimo aqui, ó, na cabeça daquele primeiro ponto baixo que eu fiz. E aí, fechei com baixíssimo. Subo com uma correntinha. E agora, aí eu boto, ó, tô aqui, fechei com ponto baixíssimo e subo com um ponto baixo. Fiz uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu vou trabalhar toda essa volta, que já tá circulada de ponto baixo, de novo com ponto baixo. E o que é que eu faço na quina? Vamos até a quina, que eu mostro pra vocês. Agora, nessa hora, quem quiser trocar de ponto baixo para meio alto ou ponto alto, pode também. Porque já tem a base de ponto baixo feita, e aí pode receber aqui qualquer ponto. Eu seguirei fazendo com pontos baixos. Vamos até a quina. E o que que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse mesmo processo que a gente tá fazendo no avesso da peça, a gente vai fazer no direito. Mas vamos por partes.
Tô chegando na quina. Presta atenção agora. Depois vocês seguem fazendo. Ó. Aqui estão os 4 pontos que eu fiz. Aqui tem 2. Deixa eu pegar a agulha de tapeceiro para vocês verem. Aqui tem 1, aqui tem 2. Então, 1, 2 de um lado e 1, 2 do outro. Estão vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um ponto normal aqui. E nesse, eu faço 2 pontos. Nesse mais perto, eu faço 2 pontos. E nesse, eu faço 1 ponto. Ou seja, eu vou continuar o processo da minha quina, só que faço 1 ponto no primeiro ponto dos 2 da base. Então, aqui eu faço 1 ponto. Aqui, no segundo ponto, chegamos aqui na quina. No primeiro aqui, dos 2 que eu fiz, eu faço 1 ponto. No segundo, porque na base aqui, ó, eu fiz 2 pontos juntos. No segundo, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Cheguei na outra lateral. Aqui é o primeiro dos 2 que eu fiz aqui nessa lateral. Então, no primeiro, eu faço 2 pontos juntos. Eu repito o mesmo processo da quina que eu fiz na base, eu repito aqui. Porém, nos 2 pontos mais próximos. E no segundo ponto da base, estão vendo esse ponto aqui? Tá junto com esse que eu já preenchi. Nesse ponto aqui, eu coloco um ponto só. Então, eu fiz 2 e 2 na quina. Aí, nesse ponto agora, eu faço 1 ponto baixo. Nesse ponto da quina de base, eu faço 2 pontos baixos. Nesse ponto da quina de base, eu faço 2 pontos baixos. E nesse ponto aqui da quina de base, eu faço 1 ponto baixo. Então, eu tenho isso aqui de ponto baixo e vou ficar com 4 pontos nesses 2 pontos baixos que eu fiz da quina. E agora, a gente segue até o final, fazendo a nossa carreira de ponto baixo. Quando chegar lá, eu volto com vocês pra gente fechar essa carreira e seguir para a próxima e última dessa banda do sanduíche. Chegamos aqui no final da segunda carreira do acabamento. A gente faz um ponto baixíssimo aonde, olha na cabeça aqui desse primeiro ponto. Estão vendo que eu pego as 2 laçadas e aqui eu puxo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para subir. E entro aqui no mesmo lugar que eu fiz essa correntinha, ó. Estão vendo esse ponto aqui que eu ocupei fazendo ponto baixíssimo? Eu entro nesse mesmo lugar para fazer um ponto baixo e para fazer a terceira carreira de ponto baixo do acabamento. Vou circular da mesma forma como eu fiz a primeira e a segunda, lembrando de fazer as quinas. Então, nas quinas, nos 2 pontos baixos mais próximos, daqueles 4 que a gente tem que fazer, a gente vai fazer outro aumento. A gente vai repetir o processo da quina também agora na terceira carreira. Vou lembrar vocês, a gente tem 4 pontos na quina, a gente vai fazer 1 ponto baixo no primeiro, 2 pontos baixos no segundo, 2 pontos baixos no primeiro desses 2 e 1 ponto baixo no segundo desses 2. Então, a gente vai refazer essa quina nesses 2 pontos baixos daqui. Então, vou fazendo aqui a minha terceira carreira e a gente volta para arrematar essa terceira carreira para começar a banda do sanduíche na parte direita, no lado direito da peça. Lembrando que o acabamento a gente começa sempre pelo lado avesso, para poder trabalhar nas correntinhas do ponto baixíssimo com mais facilidade. Então, vamos em frente e a gente se encontra aqui para fazer o arremate. Aqui, ó, eu terminei a última carreira dessa banda do acabamento. Eu corto o fio e vou arrematar fazendo aquela cabeça de ponto que a gente faz com agulha de tapeceiro, né? A gente vem aqui, ó, pula essas 2 laçadinhas aqui, que são
da correntinha, vem nesse ponto, passa com a agulha toda pelas duas correntinhas. E aí, agora vem com ela aqui pelo meio, onde a linha tá saindo aqui. Essa linha que a gente tá trabalhando tá saindo aqui. Aí, aqui eu já passo ela, ó. Quando eu boto aqui atrás, eu já passo com ela por trás também dessa alcinha aqui. E aí, boto pra dentro, ajeito, ele reproduz a cabeça de um ponto. Aqui eu boto ela por dentro de alguns... Eu passo por dentro de alguns fios, que a gente ainda vai unir uma banda com a outra. Estica para não repuxar, e aqui eu volto. A linha saiu da agulha. Já estamos quase no finalmente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse mesmo processo na parte no direito da peça. Eu venho em outro ponto, eu escolho outro ponto para não ficar com essa cicatrizinha. Ficou uma cicatriz bem de leve aqui, estão vendo? Ó, bem de leve. Eu venho aqui agora, ó, na alcinha, o ponto baixíssimo tem duas alcinhas, estão vendo, ó? Tem uma alcinha de cima, uma alcinha de baixo. A gente vai engatar a agulha na alcinha de cima. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez no avesso da peça. A gente passa aquela laçada por dentro, sendo que a parte de cima do direito é bem mais fácil de trabalhar, porque pegar na alcinha de cima do ponto baixíssimo é melhor do que pegar na alcinha de trás. Fiz uma laçada e venho aqui agora já arrematando o meu fio e pegando somente... Eu fui falar que era mais fácil, minha agulha não tá pegando o fio todo. E vou trabalhar pegando na alcinha de cima do ponto baixíssimo. E vou fazer ponto baixo, já tô arrematando o fio menorzinho que fica aqui dessa emenda. Vou mostrar bem devagar aqui. Eu entro na alcinha de cima do ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo. Vamos de novo. Viram a alcinha de cima do ponto baixíssimo. Aqui embaixo fica o frisozinho da alcinha da parte de baixo. Vou dessa forma e vou fazer as quinas também da mesma forma como eu fiz na parte do avesso. E vou trabalhar por 3 carreiras, que nem eu trabalhei na parte do avesso. E aí, a gente volta já com as 3 carreiras da parte do direito da peça pronta, pra gente só juntar uma banda com a outra. Por que que a gente chama de sanduíche? Justamente por isso. Porque a gente fez uma banda e agora a gente vai fazer outra banda. E a gente vai juntar essas duas bandas para fazer o acabamento da peça. Então, vou trabalhar aqui 3 carreiras de pontos baixos. Lembrem do detalhe da quina. Precisa fazer a quina exatamente como fizeram na parte do avesso, para que fique com a mesma quantidade de pontos. A banda do direito com a banda do avesso. Vamos lá? Pegando somente na alcinha de cima do ponto. Vou mostrar o detalhe. Como fica aqui a alcinha de baixo do ponto baixíssimo e a gente trabalha somente na alcinha de cima. Vou fazer as 3 carreiras e volto com vocês pra gente fazer a união dessas duas bandas. Cheguei aqui, ó, eu terminei as minhas 3 voltas, minhas 3 carreiras na minha banda do sanduíche. Estão vendo porque o nome sanduíche? E esse acabamento aqui tem algumas formas a gente fazer. Primeiro, eu vou arrematar aqui, como eu arrematei a banda do fundo, e a gente vai, você pode
fazer uma carreira de ponto baixo, juntando as duas bandas, né? Seguindo aqui o mesmo padrão nas quinas. Você pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo com esse lado pro direito, então aqui vai ficar os dois lacinhos, as duas alcinhas do ponto baixíssimo e aqui o pesponto, ou você pode fazer, considerando isso aqui, fazer o ponto baixíssimo com esse lado pelo direito e aqui vai ficar o pesponto aparecendo. Então, existem várias formas, três formas pelo menos, de você costurar essas duas bandas. Eu vou arrematar essa parte aqui, esse fio, exatamente como eu fiz na outra banda, e volto com vocês pra gente seguir pra costura do meu sanduíche. Lembrando aqui como eu faço, ó, eu passo da frente pra trás, vou chegar aqui pra vocês verem mais um detalhe. Aí, junto aqui e venho, volto aqui pro meio, onde essa linha tá saindo. E aqui, ó, eu boto pra dentro. E volto mais algum... E aqui eu posso já até cortar, porque eu vou costurar as bandas, né? Então, é isso. Agora a gente vai pra nossa costura. Esse aqui ficou até um pouquinho folgado. Vou apertar mais um pouquinho esse ponto, tá vendo, ó? Ele ficou um pouquinho folgado. Eu não gosto quando ele fica assim, folgado. Eu gosto dele bem apertadinho. E volto com vocês pra gente fazer a nossa costura. Importantíssimo aqui, ó, gente, nesse momento, é que você coloque um marcador, um fio, pra segurar bem a quina. Pra você segurar bem o ponto da quina, pra que você não junte com nenhum ponto desalinhado. Eu vou botar minha agulha já aqui. Vou no olho grande, mas eu recomendo que vocês coloquem o marcador. Então, olha o que é que eu tô fazendo. Eu tô entrando no primeiro dos dois. E eu tenho que entrar aqui atrás no primeiro dos dois. Então, a gente tem que entrar igual nas duas bandas, né? E vou puxar aqui. E aqui eu já vou seguir fazendo ponto baixo. Vocês ainda podem fazer pontos baixos somente nas alcinhas de trás. Vou chegar aqui bem para vocês verem o detalhe. Ó, eu tô pegando as duas laçadas do ponto da frente. Já coloquei meu fio aqui dentro do meu sanduíche, ó. Já coloquei o fio aqui. E pego as duas laçadas do ponto de trás, estão vendo? Vocês têm a opção de também só pegar as laçadas mais próximas. É outra alternativa, então, já foram 4 alternativas que eu dei para vocês juntarem essas duas bandas desse sanduíche de acabamento. E aqui agora, ó, eu vou seguir até o final, cuidando para manter as duas bandas bem alinhadas, para não correr o risco de eu ficar com mais ponto em um lado do que em outro. Cuidado para não apertar o ponto, né? Então, é uma hora que você precisa ter o ponto bem... A tensão de ponto bem estável para você não distorcer sua peça, né? Não entortar sua peça. E no final, quando a gente acabar essa volta, a gente vai arrematar com agulha de tapeceiro, que nem a gente fez nas duas bandas. E assim vai estar pronto o nosso mousepad. Vou seguir aqui
não posso pular nenhum ponto. Vou seguir aqui e volto para mostrar para vocês o meu arremate. Já tô fechando, ó como fica o fundo. E a frente. Aqui, ó. Terminei. Vocês observam que vai ser preciso blocar de novo, né? Porque depois que a gente coloca a borda, ele dá uma... Mas tá bem retinho. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, é preciso fazer, vou colocar aqui no detalhe, a quina, estão vendo? Eu coloquei 2 pontos no ponto da base mais próximo. Então, assim, eu fui fazendo a quina da mesma forma em todas as carreiras. Lembrando, todas as quinas eu tenho 4 pontos da carreira de base. Sempre nos pontos mais próximos dessa quina, eu coloco um aumento e um aumento. Então, em cada quina eu fui fazendo isso e faço isso também aqui na nossa emenda das 2 bandas do nosso sanduíche. Então, eu coloquei 2 pontos aqui e coloquei 2 pontos aqui. Outro detalhe, outra informação que é uma informação não, que é uma dica. Se durante a sua costura, por algum motivo, você ficar com mais pontos em uma banda do que a outra, não se desespere, dê um pulo do gato, pegue no mesmo ponto da frente, em outro ponto de trás, se caso a sua banda de trás tiver com mais pontos que a da frente. É possível fazer o pulinho do gato se caso você não quiser desmanchar toda a sua peça para refazer. De qualquer forma, o que é importante nesse acabamento é que você tenha a mesma quantidade de pontos baixos na frente e no fundo. E olha aí como ele fica bonito, o acabamento. Dá para você usar a peça, inclusive, pelo avesso, porque ela fica tão bonita quanto pelo direito. Então, eu vou fazer aqui o acabamento que nem eu fiz em todas as carreiras. Então, aqui, ó, esse aqui, mostrar no detalhe, eu comecei aqui, estão vendo? E terminei colocando um igual no mesmo lugar. E aqui do lado dele eu tenho 2. Então, toda a união aqui, todo ponto próximo aqui da quina, eu coloquei 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, sempre nos mais próximos. Aqui eu venho e faço aquela repetição, imito aquele ponto, estão vendo, ó? Do mesmo jeito que eu fiz em todas as carreiras e o ponto fica perfeito. E agora aqui, ó, eu passo pra dentro. Passo pra dentro. Eu vou passar por dentro do meu sanduíche. E pronto. E agora eu vou colocar a minha peça para blocar de novo, para que ela fique bem esticadinha. E assim tá feito o nosso mousepad.